Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Eucaristia, descobrimos o rosto amoroso de Deus, nosso Pai, sempre inclinado a nos acolher e socorrer. Ele nos reúne como filhos e filhas para a oração, a escuta da palavra e a partilha do pão. O mistério pascal de Jesus, que nos alcançou a ressurreição, e é o Mestre que nos ensina a rezar com confiança e perseverança. Livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irieis exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu Senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria, se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu Senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor. Salmo 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem, e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Complete em mim a obra começada, ó Senhor. Vossa bondade
é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência deles, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. O relato da última subida a Jerusalém agora é enriquecido com um novo episódio, no qual os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar. O que Jesus põe no início da oração do Pai Nosso se enquadra perfeitamente no contexto dos episódios precedentes, como a multiplicação dos pães, quando Jesus invoca o Pai, dando-lhe graças. O exemplo do amor ao próximo, resumido na parábola do bom samaritano, a escuta da palavra na visita a Marta e Maria. Todas essas ações, no seu conjunto, são atitudes características de quem se insere no caminho do discipulado, culminando com a oração, que deve brotar naturalmente do coração
que busca intimidade com Deus. A oração do Pai Nosso, no relato de Lucas, é a mais breve. Também é precedida de um contexto no qual Jesus ensina como mestre. O evangelista o apresenta sempre em oração, e agora os discípulos, olhando para essa prática constante na vida de Jesus, pedem-lhe que os ensine a rezar do mesmo modo. Não é por acaso que o evangelista inseriu esse episódio no momento da subida a Jerusalém. A função dessa passagem consiste em destacar que é diante de uma situação concreta que o mestre ensina um dos comportamentos mais essenciais para aqueles que o seguem: a relação de intimidade e comunhão do discípulo com o Pai. Impressionados com o exemplo de Jesus, que está sempre em oração, eles desejam imitá-lo. O mais importante é perceber que Jesus não está oferecendo uma fórmula fixa, mas sim um modo de orar. Mesmo porque o texto de Lucas é muito diferente do texto de Mateus, o que pode explicar o motivo de as primeiras comunidades terem diversas tradições litúrgicas. O evangelista quer recordar que Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Ele mesmo fazia, como filhos e filhas. Chamar Deus de Pai supõe ter uma atitude filial com o Senhor e em relação aos demais, se fazer irmão e irmã. Implica reconhecer que a fraternidade nos leva a uma solidariedade com dimensão universal e superar todas as barreiras que nos impedem de amar uns aos outros como irmãos e irmãs. Oremos. Pai nosso, nós te damos graças pela oração, porque Jesus, teu Filho, ensinou-nos a procurar-te, a bater à tua porta e pedir-te o pão e a falar-te diretamente e com confiança, como filhos a seu Pai. Nós te pedimos que o teu nome seja santificado, que venha a nós o teu reino, dá-nos o teu pão de vida, perdoa, dá-nos o teu Espírito Santo. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.